Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o verso número 3, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que vivemos a Deus em espírito e nos gloriaremos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala algo muito interessante aqui. Ele diz o seguinte: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Não me canso de escrever as mesmas coisas. Não me estressa escrever as mesmas coisas. Ou seja, enviar as mesmas cartas à igreja em Filipe. Isto era um sinal de que a igreja não estava acatando a direção, não estava firmando no caminho. E o apóstolo Paulo diz: olha, eu não me canso de escrever, não me canso de escrever estas coisas, porque é segurança para vós, é importante para vocês. As mesmas coisas, enquanto aquilo não fazer parte da sua vida, eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar exortando, eu vou continuar orientando. É a persistência. Persistência. Quantas pessoas desistem no primeiro não? Quantas pessoas desistem na primeira vez que algo deu errado ou que não conseguiu? Tem um grande exemplo na minha vida, e para que todos possam ver que coisas simples, uma coisa simples pode nos trazer uma experiência e uma referência para coisas posteriores e coisas mais importantes também. Certa vez eu entrei numa aula de datilografia. Hoje nem existe mais. Na época, as máquinas Hamilton, profissionais, as máquinas grandes, aquelas teclas pesadas. Tem pessoas que, os mais novos, nunca tiveram contato com uma máquina dessa, onde quando você errava, você tinha que ir lá e apagar. Tinha uma borracha que você apagava ali e voltava e batia a letra certa. Quando chegava no final, né, você tinha que fazer a margem, tantos espaços para um lado, tantos espaços para o outro, né? E aí quando chegava no final, hoje, no computador, no Word, quando você chega no final, ele já automaticamente pula para outra linha, já joga, já divide certinho. Na máquina de escrever, não. Você tinha que contar quantos espaços estava faltando para ver, para poder a palavra bater na divisão certa no final, ou então um ponto, para não sobrar um espaço. Então, toda essa dificuldade. Mas o mais interessante é que na primeira aula que o professor colocou, eu estava olhando para lá, para as teclas, e ele falou assim: olha para o papel, você tem que bater olhando para o papel. E eu, como bom aluno, né, eu procurava fazer aquilo que ele estava dizendo para fazer, não olhava. Mesmo porque se você se insistisse em olhar, ele vinha e colocava um caixotinho que tampava. Aí você não tinha como ver mesmo. Mas eu procurava, olha, meu dedo engarrava no meio daquelas teclas, eu puxava e ficando nervoso, começando a transpirar, e eu falei, e eu errando, não conseguia no dedo das teclas, estava 3 teclas ao mesmo tempo. E eu falando ali para mim mesmo: eu nunca vou conseguir aprender isso. Eu nunca, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir.
mas eu perseverei. E ao final do curso, nem no final do curso, vamos dizer assim, do meio para frente um pouco do curso, eu já estava ali entre os 3 primeiros mais rápidos na datilografia, sem olhar para o teclado, olhando apenas para o texto e usando todos os dedos. Até hoje eu não desaprendi, sempre quando eu vou digitar no computador eu uso todos os dedos. Mas se eu tivesse parado na primeira dificuldade, eu nunca teria aprendido a datilografia, que eu usei depois por um tempo e foi útil quando entrou o computador e na digitação, ou digitava rápido, olhando para o papel e digitando, né, sem ter que ficar, né, naquela linguagem popular, catando milho. Mas eu perseverei. Então eu trouxe isso para a minha vida. Sempre quando aparecia uma dificuldade depois, eu falo assim, eu nunca vou conseguir. Não, eu lembro que isso já aconteceu comigo lá na datilografia, achando, e tinha quase certeza que eu não ia conseguir, e na perseverança e no treino eu consegui. Então eu vou conseguir isso também. E trouxe isso para a minha vida. Então a perseverança, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu vou continuar, porque isso é importante para vocês. Eu sei que é importante para vocês. Então eu não vou desistir de escrever. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Preste atenção com quem vocês estão andando. Preste atenção com quem vocês estão se associando, para que não se associe com pessoas erradas e com isso venham a desviar do caminho. Este era o objetivo do apóstolo Paulo, que eles permanecessem no caminho, que a cada dia houvesse o crescimento. E aí ele diz, olha, guardai-vos da circuncisão. Havia aquela disputa, né, daqueles que eram circuncidados para os que não eram, né, segundo a lei antiga. E ele diz, olha, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. A carne é tendenciosa para o mal. A carne sempre vai pender para o que é melhor para ela. Por isso precisamos alimentá-la e fortalecer o nosso espírito. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu vou perseverar, porque isso é importante. Quantas vezes temos que falar da palavra de Deus para alguém e continuar falando, e continuar falando, e continuar falando, e continuar perseverando, porque sabemos que é importante para aquela pessoa, mesmo que a pessoa não entenda ainda que aquilo é importante para ela. Mas no tempo certo, o Espírito Santo convence e a pessoa começa a entender e aceita o Senhor e começa a desfrutar da mesma coisa que nós desfrutamos hoje. Então, não desista dos seus ideais, não desista daquele seu parente, daquele seu vizinho, daquele seu amigo. Pregue a palavra, fale do amor de Deus. Ali, o tempo vai se encarregar e o Espírito Santo vai agir na vida dele. Perseverança é a palavra do dia. Estamos começando mais um dia onde teremos várias atividades. E certamente em uma delas teremos que perseverar para obter êxito nela. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.